Um podcast muito inusitado por aqui hoje. Hoje nós estamos invertendo papéis. Uma pessoa que sempre entrevista, sempre traz bons conteúdos, hoje vai ser entrevistada aqui por nós, né? Eu sou a Aline. E eu sou a Fernanda. E nós vamos tocar esse podcast de uma forma muito diferente. Acredite se quiser. Luana, você está preparada para responder muita coisa de forma nua e crua? Nossa senhora, eu tô nervosa. Hoje nós assumimos um papel de host, mas nós somos sociais mídias. Então, nós trazemos o bastidor das redes sociais. Só que por trás de uma rede social sempre tem uma história. Nossa senhora. E nós queremos saber qual a história da Luana. Hoje eu que tô nervosa, pessoal. Eu entendo. Olha só, nós separamos um monte de pergunta porque é uma curiosidade que nós temos também quando a gente vai criar conteúdo. Ó, que legal. Então, acho difícil a gente não tocar em feridas. Ai, Jesus. Mas vão ser perguntas muito direcionadas para que as pessoas entendam um pouco mais da Luana, entender como funciona a Luana e onde ela chegou com a história dela. Legal. Não é, Fernanda? Isso mesmo. Então, bora. Já Então- estamos ansiosos para saber as respostas, É hein? isso. Hoje, num papel de ouvinte, a gente até vai ser ótimo para a gente captar conteúdo também, né? Vamos começar a te fazer perguntas. Gente, obrigada. Sejam bem-vindas. Vocês estão no papel de host, mas eu não posso deixar de agradecer. Acho que é muito carinho da parte de vocês comigo. Tô muito feliz de estar com vocês. Muito grata. Que bom. Orgulhosa. Já tava namorando vocês. E aí, que bom que deu certo. Que legal, esse Gratidão namoro deu mesmo. match. Deu. Então vai ser um relacionamento de muito sucesso. É isso aí. Luana, tem sempre uma parte da nossa trajetória que a gente para e fala assim: não é mais isso que eu quero pra mim. E você trilhou a enfermagem, a gente sempre tem essa informação sobre você, mas a gente quer saber onde que a Luana viu que precisava um pouco além pra poder tocar negócios, porque esse insight não é pra todo mundo, né? Com certeza. Nossa senhora, já vi que as perguntas são quentíssimas. Aline, Fê, essa trajetória com a enfermagem, ela começou por uma escolha desde quando eu era criança, vamos dizer assim. Meu pai, eu fui criada dentro de uma vila militar. Meu pai era apaixonado, assim, comigo, uma pessoa que apostava muito em mim. Eu sempre fui a Caxias da sala, a melhor aluna, melhor isso, a melhor aquilo. Nunca precisou pedir para estudar. Então, foi meio que... Eu fui parar na saúde, talvez, também por influência, né? Queria ser médica, outra hora dentista. Até que eu conheci a enfermagem numa feira de profissões. Até quero agradecer a professora Clédia. A professora Clédia é influenciadora demais dos enfermeiros, acho que como um todo. E ela que me influenciou a escolher essa profissão. Ela falou da enfermagem, falava, né, com brilho nos olhos. E eu me encantei, me apaixonei. Falei, nossa, isso é muito melhor do que ser médico. E aí fui querer entender mais da profissão. Escolhi com um propósito muito grande, muito forte. Porque é o dia a dia da saúde. É de fato ali quem convive com as pessoas. Quem está mais próximo. Né? Talvez mais do que o enfermeiro, só o técnico de enfermagem, né? Que fica ali beira-leito mesmo. Mas o enfermeiro é quem gere o cuidado, é quem direciona, faz tudo. E eu falo assim que deixar de ser só enfermeira, eu não deixei de ser enfermeira, mas se tornar gestora foi acho que talvez um chamado. Na minha família tem muitos gestores. E quando eu era pequenininha, eu lembro de chegar em casa, minha mãe chegava do trabalho, eu chegava da escola no final da tarde, minha mãe chegava do trabalho, ela sentava na mesa, abria aquele tanto de caderno, aquele tanto de coisa, ia fazer conta, cálculo, não sei o quê. E eu ficava olhando aquilo. Então, eu me inspirei pelo exemplo da minha mãe, que sempre estudou muito, mexia com muita cálculo, muita coisa, que era também gestora, né, de escola. Minha mãe é professora e ela era diretora de escola. Então, acho que veio muito de família. Meus irmãos também seguiram o mesmo caminho e tudo. E aí, no decorrer da trajetória da enfermagem, os meus próprios líderes me puxavam para o cargo. Falava, nossa, você tem tudo de gestão, da área de gestão. Você precisa assumir a posição. E aí foram me entregando cargos de coordenação e eu fui me dando muito bem, né? E
por causa disso, acho que veio toda essa abertura. Eu fui estudar. Em 2011 foi o primeiro curso que eu fiz. E aí já fui adentrando ali e apaixonando pela área. Acho que foi mais ou menos por aí. Tem uma vocação, um chamado, assim, mais natural. Não foi uma coisa muito ensaiada. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo. Eu tenho certeza que você viu e vivenciou alguma coisa, algum sentimento, ou viu oportunidades para que isso acontecesse. Eu falo na área médica, tem muitas pessoas que ficam no mesmo, o atendimento. Mas elas podem também potencializar ganhos, alcançar um pouquinho mais. Por isso que eu tô te perguntando, você via isso e achou que poderia achar ali uma oportunidade ou ela veio junto? Como CEO, não. Eu achava, me encontrei muito na gestão e entreguei muito resultado. Os cargos que eu assumi de gestão, todos eu liderava e entregava muito resultado, não só clínico, porque quando você fala de saúde, você tá falando de vida. Quando você fala de saúde, depois não sei se a gente vai falar de experiência do paciente e tal, mas não tem como eu atender uma pessoa sem entender que eu tô lidando com um ser humano que tem todos os seus jeitos, a sua sensibilidade. Tem gente que é muito sensível à dor, e tal. Então, assim, eu entregava muito resultado clínico, resultado assistencial e financeiro, que é o mais difícil, é equilibrar esses dois pontos. E aí, com isso, eu fui só crescendo. Teve uma situação X que me fez partir para o empreendedorismo. Depois de muitos anos entregando bons resultados, eu trabalhei numa empresa estava indo para o 5º ano dessa empresa, uma empresa de âmbito nacional. Dentro da área de gestão tem uma metodologia que chama BSC, que é uma metodologia que mede as melhores unidades. É como se a gente disputasse entre a própria empresa, né? Disputasse qual é a melhor unidade. E a unidade que eu comandava estava sempre entre as melhores. Eram 27 unidades no Brasil inteiro. E aí eu sempre entregando bom resultado. E quis me abrir para o novo, né? Me abrir para uma nova possibilidade. Na época eu esperava, ou eu vou ascender aqui dentro, né? Eu vou ter uma ascensão de cargo e salário. Ou eu vou me abrir para novidades. E aí, como não aconteceu o que eu queria, o cargo que eu almejava, eu me abri para oportunidade no mercado. Fui partir para uma empresa de São Paulo, que tinha chegado aqui em Uberlândia, recebi uma boa proposta. Porém, foi uma decepção para mim, acabei não ficando, porque os valores eram muito diferentes dos meus valores pessoais. Não me identifiquei com a empresa. E aí, você imagina, depois de... Acho que eu estava com 12 anos de carreira, só em ascensão. Aí você tem uma frustração de sair de uma empresa que você está indo para o 5º ano de experiência, né? Você sai da empresa para ir para outro lugar. Eu pedi demissão com 21 dias desse outro lugar. E eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer? Porque os salários de um gestor você não alcança, não são tão fáceis de achar esses cargos. E você não alcança com facilidade. Sim. São salários muito bons. E aí, eu fui quase que empurrada pelos meus colegas. Falaram, você tem que abrir sua empresa. Você precisa comandar o negócio todo. Era gerente, né, geral e tudo. Faz o seu. E aí, que eu fiquei namorando aquela ideia. Eu falei, gente, tem razão. Sempre tem uma voz, né, que fala. Eu falei, eu vou abrir o meu. Foi por causa de uma crise, né? Foi através da crise que eu vivi, de ter perdido uma posição de importância, que eu tomei a decisão de empreender. Que não foi uma decisão fácil. Mas que vem dando muito certo, graças a Deus. Eu tive uma história muito parecida. Eu quero saber. Uma pessoa exatamente assim. Eu me entregava muito ao trabalho, muito mesmo. E uma pessoa muito próxima, que é meu marido, um dia falou assim, Aline, se você um dia trabalhasse para você, o quanto você trabalha para as pessoas... Você vai brilhar. Você vai triplicar o potencial para as pessoas também. Replicar isso. E eu achei tão divertido na época, né? Porque foi no meio de uma dor. A minha vontade era matar ele quando ele falou isso. Eu também. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei assim, não é possível. E quando eu decidi, ecoou. Falei assim, a voz me chamou. Mas nisso também eu descobri uma coisa, não sei você. Tem valores que é nosso. E você falou que algo não te fez levar pra frente. Foi. O que a Luana não negocia?
como valor Nossa. pessoal. Isso é importante para se conhecer. E autoconhecimento é uma coisa tão difícil, né, hoje em dia. Olha, na área de, quando a gente fala de gestão de negócios, a gente vai encontrar pessoas que vão falar pra gente assim, primeiro, o dinheiro. Você não abre um negócio se não for para você faturar. Uhum. Primeiro, o dinheiro, realmente, assim. O negócio, ele existe por causa do dinheiro. Nós estamos num mundo capitalista. Uhum. Só que na saúde não é assim. Na saúde, primeiro as pessoas. Primeiro as pessoas. O dinheiro, ele tem que vir como consequência. Ele tem que vir como consequência de um bom trabalho. E é o que você falou, são valores inegociáveis. Se eu tiver que passar por cima de situações que eu observo risco na vida das pessoas só por causa de dinheiro, eu não vou fazer. Não faço. Se eu tiver que demitir um funcionário que está doente, claramente doente, ao invés de afastar esse funcionário para se tratar, para ter uma condição de cura, para ter uma condição de recuperação, eu não faço. Não faço. Então, lidar com um ambiente adoecido, ou você lida de uma maneira de muita liderança, de muita ética, fazendo um planejamento, tratando ponto a ponto, fazendo acompanhamento daquilo que está frágil, daquilo que precisa ser feito, né? Um plano de ação mesmo, para tratar ponto a ponto de cada área e leva aquilo com muita responsabilidade, ou então é melhor não fazer. Se for para demitir pessoas só pensando, não, eu não posso continuar com esse fulano porque ele não trabalha, porque ele não entrega. Foram situações que eu vivi. Mas ele não entrega por quê? Ele não entrega porque ele não teve treinamento. Ele não entrega porque ninguém orientou. Essa pessoa caiu de paraquedas, literalmente, dentro da empresa. O que acontece muito, Ele né? não entrega porque ele foi contratado doente e ninguém viu. Uhum. Entendeu? Então, assim, na área de saúde, a área de saúde é uma das áreas que mais adoece. Os profissionais de saúde. Quantos profissionais doentes? Porque trabalham em 2, 3 serviços para conseguir pagar as próprias contas, para pagar as próprias despesas. Às vezes, já me deparei com um técnico que usa medicação para poder ficar acordado. Uhum. Entendeu? Então, a gente se depara com realidades que você tem que levar com muita seriedade, com muita ética, sem expor a pessoa, sem colocar a pessoa ali com um comprometimento. É a vida de uma pessoa que você está lidando. Não pode ser levada de qualquer forma só por dinheiro. Sim. Ou então você não contrata, tem mais critério na hora da contratação. E empresa tem problema. Toda empresa. Não existe empresa que não tenha problema. Mas aí como que você vai resolver problema? E até como empresária, né? O custo é muito alto para poder trazer um funcionário e simplesmente manter ele ali, deixar ele doente. E aí eu te faço até uma pergunta no meio disso. Os ambientes estão doentes ou as pessoas estão doentes? Porque o ambiente também influencia muito nisso, né? Eu acho que aí nós vamos falar de um contexto muito profundo, assim, até na aula que eu dei sobre isso, aquele dia que você estava. A gente vive um contexto social muito comprometido. A maior parte do nosso país não são pessoas que têm muito acesso financeiro ou pessoas que têm o dom de empreender e fazer sua própria renda. Talvez isso está começando a surgir agora. Sim. Mas a maior parte da população ainda não vive essa realidade de conseguir ter criatividade, iniciativa, formação básica para conseguir ter uma renda extra. E aí muitas pessoas lutam para ter o básico. Sabe? E o que acontece? Com o advento das redes sociais, as pessoas começam a se comparar. Sim. E aí ela quer viver o que o outro vive sem ter a condição que o outro tem. Sem saber o que o outro pena para estar naquela condição também. O que acontece por trás, Então, nos bastidores. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que tanto os ambientes estão adoecidos por falta de preparo dos profissionais, em alguns contextos, quanto também o contrário, né? O ambiente adoecido e pessoas adoecidas. Não é à toa que a gente vive a maior crise, né, de saúde mental, de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, de burnout, enfim. E aí a gente vai longe com essa conversa. É isso aí. É isso aí. Quer fazer alguma pergunta, Fernanda? Não, eu vou deixar você seguir. Então, vamos lá. Tem uma outra que eu acho legal dentro desse contexto, né? Você se encontrou nessa área como empresária. Vamos falar assim, você é enfermeira, você fala. Mas eu te vejo como empresária, né?
E por que você acredita que tantas pessoas de saúde têm medo de assumir essa postura? Pelas pessoas ou pelo negócio? De empresária? De ter que lidar com uma equipe ou medo de fazer uma gestão um pouco maior? Porque hoje, eu entendo, né? Um profissional, um médico, um enfermeiro, ele tem uma atuação já definida do papel dele. Quando a gente fala de empreender, não é um negócio tão fácil assim. Não, não é. A pessoa tem que saber fluxo de caixa, Tem. DRE, Tem que estudar. tem que estudar. Mas isso é muito mais além, porque não é só ele que vai tocar um DRE, tem pessoas abaixo dele. E ele se torna responsável por uma operação. Por uma série de pessoas. Isso. Eu acho que é basicamente isso, Aline. Assim, esses dias eu estava conversando com uma amiga que é farmacêutica e ela falava assim: Luana, eu tô ficando enlouquecida aqui dentro do lugar que eu tô. Eu sinto tanta saudade de você, porque essa pessoa que tá aqui me liderando, ela é tão insegura que ela acha que eu quero o cargo dela. Ela acha que eu tô aqui como coordenadora de farmácia e que eu quero o cargo dela. E aí eu fiquei lembrando, falei, primeiro por uma questão de maturidade, de falta de estudar, porque eu já vivi isso. Eu já vivi um momento de ser gestora que eu também era insegura. Que eu falava assim, ixi, essa aqui tá querendo me derrubar. E aí eu entendi que, ops, calma aí, não é assim. Não é por aí. O gestor, ele tem que se dispor muito, seja como dono ou como líder, de entender que ele tá ali para servir. Eu gosto muito de comparar com a liderança de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de líder, ensinou pelo exemplo, era quem mais servia, era quem mais demonstrava o que era a liderança através do serviço. Então, acho que o medo vem de perder sua posição, de perder seu lugar, de entregar o conhecimento e o outro te roubar. Só que se você fica preso nessa esfera, você não sai do lugar. O maior papel da liderança, do gestor, de um CEO, um dono de empresa, é fazer com que as pessoas brilhem. É fazer com que a pessoa seja potência na área dela. E cada um de nós é único. Vocês duas trabalham juntas, mas são duas pessoas completamente diferentes. Sim. E nenhuma toma o lugar da outra, porque as duas brilham. A gente se complementa. Andar em sinergia é um negócio difícil, mas quando você conquista, é uma coisa tão boa, né? Demais. A gente conquistou isso junta. E não é fácil. Não, mas não é fácil. Até você chegar num ponto em que você consegue transmitir isso com clareza entre nós, né? Sim. Essa comunicação. A gente sempre fala, né, sobre não pisar em ovos. Isso. A gente não tem que pisar em ovos, porque se é pra andar alinhado no mesmo propósito, tem que estar tudo alinhado, né? Entre as pessoas que estão caminhando no mesmo rumo. Senão a gente acaba se perdendo em algum momento Eu da gosto, jornada. né? Essa história de Jesus que você trouxe, eu acho ela incrível. Porque se ele tivesse... cada um tinha uma individualidade e participou da história de uma forma diferente. Cada um. Né? E eu não tô falando sobre religião. Tô falando sobre o destino de cada um mesmo, né? Religião é uma história. Jesus realmente veio, né? Ele teve a participação na história. Mas você acredita que as pessoas conseguem andar junto com fé, acredito. religiosidade, dentro do mesmo ambiente? Isso Nossa. pra você é muito forte, é um princípio? Acredito. E qual o demais. princípio desse que a gente tá falando agora é inquebrável? Nossa! Porque esse, pra mim, é um dos maiores que representa a Luana. Quando a gente vai criar conteúdo pra Luana, a gente sempre pensa na parte da espiritualidade. Não somente por religião, mas principalmente por acreditar. E eu acho que a enfermagem tem tudo a ver com isso. Trazer a cura, acreditar na cura, acreditar no que foi estudado, na própria ciência, a gente acreditar nas pessoas. Então, é muita coisa. Aline, eu falo assim, a gente aprende... Nós não estamos falando de religião, mas a gente está falando de Jesus. A gente aprende com Jesus. Jesus foi quem mais sofreu, né? Jesus foi traído, Jesus foi Humilhado, apanhou, né? foi humilhado, recebeu, enfim, todos os tipos de dores inimagináveis Jesus sofreu. E mesmo sofrendo tanta dor, tanta injustiça, ele ainda orava pelas pessoas. Então, assim, na palavra de Deus fala que no mestre não é o servo não é maior do que o seu senhor.
Se Deus passou por isso, aí respondendo novamente sua pergunta, né? O que é inquebrável? Inquebrável é entender que a gente está aqui de passagem. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer. Em algum momento da vida, você vai adoecer. Em algum momento da vida, você vai precisar da outra pessoa. Não é à toa que existem tantas pessoas no mundo. A gente precisa uns dos outros. E aí, o princípio é esse, é entender que a gente está aqui para servir, é entender que a gente está aqui de passagem. Eu vim por uma vocação, um chamado, e dentro do meu chamado eu tenho um propósito de ajudar o outro. E aí, dentro das minhas empresas, o que eu quero? Eu já ouvi assim, Luana, mas por que você não mostra você? Você tem que mostrar mais você. E não sei mais o quê. Você só fala do outro, você eleva o outro, você só posta o outro. Porque no podcast eu só postava, às vezes não colocava muito a minha carinha nos cortes. Mas a minha intenção com tudo isso é realmente servir pessoas e fazer com que elas se sintam queridas, fazer com que elas se sintam vistas, fazer com que elas entendam que a vocação delas é importante, fazer com que elas lembrem do propósito delas, sabe? E aí, quando a pessoa senta aqui, que ela começa a falar do propósito dela, que ela fala assim, nossa, o tanto que eu sou foda, o tanto que é legal e tal. Nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Porque por um momento eu fui entrevistada também e eu lembrei do meu propósito. Então, surgiu muito por causa disso. E aí, nas empresas, a mesma coisa. Eu quero poder servir, entender que eu estou ajudando o amor de alguém, que tem alguém que está sendo curado no seu momento de maior dor. Na hora que a pessoa tá ali sofrendo, não cabe a mim falar assim, nossa, vou falar uma coisa que acontece muito em hospital e home care também. Às vezes o técnico foi ali fazer uma punção, colocou um soro fisiológico para correr, a pessoa está sentindo uma dor no braço, um incômodo. E aí tem profissionais que falam assim, nossa, mas o fulano é chato. Frescura. Nossa, que chatice, que frescura. Gente, é um momento de maior fragilidade, não cabe. Então, a gente precisa formar pessoas. A gente tem mania de dar nome à dor do outro, né? E a dor do outro, às vezes, não é só tirar o sangue, mas que experiência de dor que ela passou. Exatamente. Né? E assim, a gente precisa formar profissionais, porque hoje eu tenho o podcast, a área de educação e o home care. A gente tem que ter profissionais que vão enxergar que eu escolhi estar naquele local e cuidar da pessoa. Sim. A escolha foi minha, não é dele. Ele não queria estar ali. Ele não queria estar ali doente, né? Sim. E aí, o que acontece? Os profissionais estão preparados? Eu entendo que o meu chamado está aí. É fazer com que o outro entenda o quanto é incrível a função dele. É no momento mais frágil da vida da pessoa que você está ali do lado dela. Você pode marcar a vida dela para sempre, negativamente ou positivamente. A gente apoia pessoas na hora da morte. Eu falo assim, quando a gente vai fazer entrevista em qualquer lugar, adoro fazer post falando desse assunto. A gente sempre leva um currículo e fala assim, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E aí chega no dia, depois de meses trabalhando, batendo carteira ali, você fala, nossa, eu tô estressado. E deixa de tratar pessoas como pessoas. Exato. Isso é muito pesado. Porque a responsabilidade de um profissional como você é, assim, imensa. E a gente precisa se cuidar o tempo todo. Isso gera trauma de verdade, né? A pessoa que não consegue tratar outra pessoa bem e trata como um drama. Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho. E eu prometo que é só um pouquinho. Lá na sua infância, Luana. Só quase teve alguém que curou seus dodóis. Teve. Vixe. Essa pessoa, ela existe. E eu sei que é muito forte na sua vida. Me conta um pouquinho da sua mãe. Como que foi? Ela quer fazer chorar. Não, eu quero saber um pouquinho dessa influência. Porque a gente acaba, às vezes, olhando e falando assim, não quero ser assim, ou eu quero ser assim. E tá tudo bem, E você né? falou que se inspirou muito na sua mãe, né? Mas o que ela representa pra você? Nossa! Isso é legal, sabia? É. Ter vivo uma pessoa que representa algo pra nós.
Bem no Dia das Mães eu vou fazer chorar. Então, tá tudo bem. Já fica aí a mensagem, mãe da Luana. Como chama sua mãe? Vânia. A Vânia, Vânia. fica a mensagem. Segura o coração. Eu sabia que a Vânia ia trazer um bom assunto aqui pra gente. Nossa, Deus. Será que eu vou conseguir responder? Vai sim. Ela vai ficar feliz. Estamos aqui segurando a sua mão. Ai, minha mãe é tudo. Nossa, minha mãe é tudo. Tudo na minha vida. É minha inspiração, é minha amiga. Nossa, assim... Você lembra de algum momento? Nossa, Conta um pra inúmeros. gente. Um momento que te marcou mesmo. Assim, a gente é muito unido, graças a Deus, na minha família. Nossa, tem muitos momentos que eu poderia contar, mas... minha mãe é exemplo de muita força. Eu tive um pai que... Cresci dentro de uma vila militar. Então, vocês me veem esse jeito bravo assim. Tá tudo Por trás dos explicado. bastidores. Estamos arrancando aí pros posts. Vocês me veem desse jeito mais firme. É o jeito que eu cresci. Às vezes não mostra o coração da gente, mas é o jeito que você aprendeu a se posicionar pela própria E também a influência. se blindar também, né? De algumas coisas. Paterna e materna. E a minha mãe, como líder também, né? Sempre teve uma postura muito firme. Mas dentro desse contexto de pai e mãe, eu tinha um pai que foi muito presente, que eu tenho boas memórias também, no sentido de... meu pai trabalhava um dia, folgava 3. E aí ele que fazia café da manhã, levantava cedo, gostava de levantar muito cedo e tal. E a minha mãe foi exemplo de força de mulher que trabalha, que empreende, que faz evento, que faz... Eu aprendi isso com ela. Meus pais não ficaram casados, né? Meus pais separaram. E aí, acho que uma das coisas que eu levo pra minha vida é essa independência de ser mulher. Porque, minha mãe, como diretora de escola, como mãe, como mulher, como uma mulher bonita, minha mãe foi Miss da minha cidade, pra vocês terem noção. Que legal! Tão linda que ela é. E... assim, aprendi tudo com ela. Exemplo de mulher, exemplo de força, exemplo de filha, sabe? Exemplo de fé. Minha mãe que me ensinou os caminhos de Deus. Então, minha mãe é uma inspiração. Um dia ainda vou fazer as homenagens que ela merece, porque ela é a verdadeira inspiração pra mim. Te amo, mãe. É nosso calo. É difícil falar de mãe, né? Nossa, a minha Na minha vez, você não pergunta da minha mãe, não, viu? certeza que eu vou perguntar. Vai dar um Nem show pra mim. aqui. Vou fazer uma vingancinha de leve. A Aline, toda Amiga, vez assim, que ela vem positivo. falar comigo sobre a minha família, ela fala: você não gosta que eu falo sobre esse assunto, né? Você vai chorar. E eu choro. E ela chora também. Não A tem gente como. chora. É nosso calo, né? Não tem como. É nossa força. É nossa força. E acho que representa o início da nossa história. Exato. E você, por isso que eu falei que era rápido falar do início, mas a gente também tem um fim na história. E você, na tua área, você vê muito fim também de histórias, pessoas que passam e com todo respeito a todo mundo que passa por isso, né? A gente acaba na área da saúde tendo que vivenciar. Me falam dos casos, assim, e como você acredita que você olharia para trás e falaria assim, eu no último dia, eu não poderia ter esse arrependimento. Como pessoa, agora. Como você no papel, no lugar de um paciente também. Eu quero que você me conte uma história e como seria a Luana nesse papel. Como ela gostaria de ser cuidada, como a Luana gostaria de ser vista e os profissionais que atenderiam ela. Todo esse contexto. Olha, teve um dos casos que mais me marcou nessa história toda de atendimento. Foi um caso de um bebê, eu posso falar abertamente, do bebê Samuel. Hoje os pais são grandes amigos, que é o André e a Marina, que foi uma história de milagres que eu vivi e aprendi com eles. Uma criança que não tinha expectativa de vida nenhuma, que quando nasceu os médicos desenganaram, e o Samuel viveu com a gente 2 anos. E foi, assim, um caso que marcou a minha vida mesmo, porque cada dia era aquele dia. Todos os dias Como se poderia fosse ser o único. último, entendeu?
todos os dias dos pais poderia ser o último dia dele. Então, eu aprendi tanto com esse caso, em como o nosso dia é precioso. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Quem sabe? Meu pai morreu de acidente de trânsito. Uma coisa totalmente inesperada, super Sim. saudável. Uhum. Quem sabe a nossa hora? Ninguém, né? E aquilo ali me fez aprender de uma forma, porque qual que é a marca que eu deixo na vida das pessoas? O que eu acho que a gente tem que ter sempre como alvo. Hoje eu estava conversando com uma colega sobre os negócios. Aí ela falou, Luana, você tem que focar no dinheiro. Eu falo, calma aí. Aí é bom, né? Calma aí, o dinheiro é importante. Não entenda que Sim. eu não considero, óbvio. Mas antes do dinheiro, tem o meu propósito. Você tem que entender que eu sou assim. Você quer dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro. Mas antes vem o meu propósito. Porque, Aline, se amanhã eu partir, o que eu deixei aqui? Dinheiro? Exatamente. Sabe? Se daqui 2, 3 gerações, quem vai lembrar que eu existo? Será que vai? Né? Uhum. Então, assim, a gente tá aqui realmente de passagem. O meu alvo hoje é entender, eu preciso deixar um legado com a minha família, com meu marido. Se eu tiver filhos, se Deus me der a graça de ter filhos, com os meus filhos, com os meus irmãos, com as pessoas que eu atendo, com as vidas que eu estou trabalhando, que eu estou tocando. Porque eu com certeza, nossa, ainda mais na nossa área, eu com certeza, eu cheguei na vida deles por algum motivo. Uhum. Hoje nós atendemos pessoas com conflito social, famílias que brigam o tempo todo, e muitas vezes você tem que entrar ali no meio para ser solução, para ajudar a conciliar. Sim. Uhum. E a gente tem que se cuidar muito, ter muito assim, o que você falou. O que eu tenho que ter na minha mente que eu não posso perder jamais? O meu é Jesus, Uhum. meu alvo. É entender assim, eu tô aqui, eu sou uma pessoa ponta firme, eu cobro, mas eu não esqueço por que eu tô aqui, Uhum. sabe? E aí eu preciso sempre ter isso em mente para Uhum. deixar a marca na vida das pessoas, Sim, a marca Jesus certa. servia, mas ele tinha posicionamento. Sim. Então, às vezes, eu teve um dia de curiosa que fui ler a Bíblia, né? E tem uma passagem que fala que ele chegou no altar e ele derrubou o altar que tava lá. Aham. Aí as pessoas falam, mas Jesus fez isso? Sim, ele tinha um posicionamento, ele tinha uma missão naquilo. E era o propósito dele. É, porque Então, eles isso não estavam significa vendendo, passividade, né? Exato. né? Eu vejo isso. Eles estavam vendendo dentro da igreja. Uhum. Olha o dinheiro aí, novamente. É o dinheiro. O dinheiro não pode ser o centro de tudo, né, gente? O Não é uma dinheiro ele tem que maldição. ser o meio. Ele é o meio. Na verdade, assim, a finalidade principal, o objetivo principal não é o dinheiro. O dinheiro é Sim. um retorno que vem naturalmente. Se você tá se movimentando ali, entregando na vida das pessoas, ele vai chegar, Sim. né? E a Luana do futuro? Que um dia se vai. Não me respondeu. Quero saber. A Luana- Algo que você olharia pra trás assim e você fala assim, eu não posso me arrepender disso. Eu tenho que ter feito. Não só o servir, mas eu falo, e nem o propósito. Mas às vezes no final da vida, muita gente, eu falo, a fase da maturidade, as pessoas acabam voltando com o olhar da infância, fica com aquela nostalgia, eu queria ser assim, eu não fui Eu assim. queria ter feito isso. Eu queria ter feito isso. E às vezes é tarde demais, porque a gente tem, às vezes, como idoso, uma mentalidade já da experiência, mas um comportamento de criança que já tá limitado. Nossa, Aline, cada pergunta, hein? Hoje foi Ela pauleira. tá preparada. Hoje é o dia dela. Olha, eu não quero passar por aqui sem ter vivido bem com a minha família. Existem várias entrevistas, pesquisas com pessoas que estão à beira ali da morte, né? E o maior arrependimento delas não tem nada a ver com dinheiro. Ninguém quer estar ali com um carrão. Mas todo mundo lembra da sua família, né? E às vezes a gente, nesse mundo louco de empreender, às vezes eu tô aqui, minha mãe tá 7 horas de mim. A gente às vezes não se vê com a frequência que eu gostaria. Meu irmão em outra cidade, meus sobrinhos. Então, o que eu quero ter a graça de fazer é estar presente na vida, principalmente dos meus sobrinhos. Eu ainda não sou mãe. E se Deus me der a graça, eu falo sempre sim, porque a vida não é só... eu quero ter um filho, eu vou pra cama e o Sim. filho vem. Não é. Tantas mulheres querem engravidar, não conseguem. Eu sou uma delas, né? Não tenho conseguido ainda.
Mas se Deus me der a graça, é uma das coisas que eu quero muito, que é ser mamãe. Cuidar tá no propósito, então. Com certeza. Mas o que é viver bem, que você falou? Viver bem é estar com as pessoas que a gente ama. Estar com pessoas que valem a pena, sabe? Assim, as pessoas que estão por você. E se eu te perguntar assim, Aline, você passa qual a maior dificuldade da sua vida, quem que vai estar do seu lado? De verdade. Se eu te pedir para pensar assim, eu já fiz inclusive esse teste com um dos cursos que eu dou. Se eu te perguntar assim, Aline, quem são as pessoas que estarão carregando o seu caixão? Quem que vem na sua cabeça? Então, pesada. Pesado. É gente que realmente vale a pena. É que eu preciso me dedicar àquela pessoa. Eu espero. Eu conheço alguém que eu espero que esteja. Eu Bravo. espero. Chegamos profundo. Eu espero, pelo menos, que eu esteja na lista de pessoas que ela está imaginando. É isso. É um papo brabo, né? Papo Sim. profundo. Mas é isso, assim. Quem que é por você de verdade? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, seus filhos? O resto são pessoas que vêm e vão e que a gente tem propósito na vida delas. Mas o centro que a gente veio aqui, Deus não colocou o pai e a mãe, aquelas pessoas mais próximas à toa, né? É isso aí. Se esse podcast chegasse no Brasil inteiro, vamos supor que a gente bombou. Saímos lá do post Certeza. diretamente pro Brasil. Uau. Bombou. Deu certo. Que tipo de mensagem que não poderia faltar para que chegasse pro Brasil inteiro? Caraca! Essa daí é assim, ó. Fala pra gente. Uma coisa assim que você acha que seria fantástico. Falar da tua área, algo que poderia levar pessoas. Tem uma coisa que eu acredito demais, de alma, que se esse podcast chegar no Brasil Eu inteiro... espero. Também espero. É que tudo que a gente acredita pode acontecer. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de fazer, não é? Não tem uma frase que fala isso? E eu acredito que tudo que a gente profetiza, a gente acredita, a gente trabalha, a gente consegue fazer acontecer. Então, eu diria para você parar de se comparar com o outro, para você parar de querer viver a vida do outro e olhar para os seus dons, para aquilo que Deus te entregou, para aquilo que você exerce e entender que você tem uma missão muito profunda dentro da sua vida, não da vida do outro, não a comparação com o outro, mas o que é seu. E Deus te fez, assim, um formato único. Não tem ninguém igual a você. Sim. Então, acho que a gente precisa se amar, se respeitar. Se você não fizer isso, você não consegue fazer pelo outro nada. Eu acho que esse é o... Quando Jesus fala, amar ao próximo como a você mesmo. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Então, a primeira coisa é entender que a gente tem, nossa, uma infinidade de possibilidades. Todo mundo tem. Sem exceção. Todos nós somos amados por Deus. Somos. Eu diria isso. Como que é pra você colocar limite nas coisas, nas pessoas? Porque é uma pessoa que Fácil. tem essa fé toda, às vezes abre muito espaço pra receber. Recebo. Limite é uma coisa difícil, principalmente na área da saúde. Principalmente quando as pessoas veem caminho aberto. Eu falo como gestora, eu falo como paciente, eu falo como tudo, né? Por limite. Eu não tenho dificuldade muito, não. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o outro. Eu sofro quando eu acredito, eu aposto, e eu vejo que a pessoa vem mal intencionada. Mas eu sou uma pessoa que eu consigo perceber, sabe? Assim, demora, O às vezes, feeling. eu consigo perceber. Com más intenções, segundas intenções, terceiras. Mas realmente eu sou uma pessoa aberta. Hoje eu escutei isso. A pessoa falou pra mim, essa mesma colega, falou: você acredita muito nas pessoas? Eu falei: eu tenho que acreditar, ué. Se eu não puder acreditar nas pessoas, como que eu faço? Porque não é porque uma pessoa foi ruim que todo mundo é, né? Mas essa questão de limite é algo que eu tive que aprender na base do sofrimento, né? Como diria, na base da porrada. Sofrendo. Mas e que conselho você daria pra quem não sabe pôr limite? Porque a gente te vê com um cargo, com um respeito, e chegar a um nível de falar não é pra poucos? Aline, as pessoas sempre vai ter quem vai nos julgar.
E a pessoa vai contar a história dela. Ela vai falar a história que ela acha de você. Às vezes ela te entregou pouco e você falou, não, esse pouco aqui eu não quero. Pra mim não serve isso aqui que você tá me entregando. Pode servir pra você, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Ela vai contar a história dela, mas eu tenho a minha história. Eu tenho o meu lado, entendeu? Pesado. Passando por isso esses tempos, Sim. viu? E aí, assim, cabe a você entender. Saber quem é você, saber quem é, qual foi a sua história, Sim. seus motivos, suas razões. Você tá agindo de forma íntegra. Você não tá entregando o seu pouco, você tá entregando o que você Sim. realmente entende como seu melhor. Não que a gente seja certo 100%, Sim. a gente amadurece, eu já errei muito. É Errei. aquela frase, né, Lu? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Cada pessoa vê de um jeito, né? Cada Exato. pessoa vivencia uma situação, uma história de uma forma diferente. Sim. E a gente aprende. A gente aprende muito. Por isso, talvez, eu me tornei mais flexível de entender, assim... Muitas vezes eu passei do ponto com alguém. Às vezes a pessoa vai passar do ponto comigo. Cabe entender se faz sentido caminhar com ela ou não, quais são os valores dela, quais são os Sim. meus. Mas nem sempre todo erro tem que determinar uma interrupção de um relacionamento, não. Exatamente. Relacionamentos, a gente mais erra do que acerta. Até Ou porque não se estaria erra, né? alinhado com o seu propósito, né? Desistir de pessoas não é uma coisa que está Não. alinhado com o seu propósito. Não é. Mas falar não é difícil mesmo. É difícil. E como empresária, por limite, também é dinheiro no bolso, né? Exatamente, com certeza. Ou falta do dinheiro no bolso. Não, tem que pôr, tem que ter limite, sim. Sim. Eu acredito muito, tá, Luana, que você trouxe uma verdade aqui dentro pra gente já sair dos posts. A gente já tá conhecendo a Luana. Sim. Tem algum ensinamento da tua área, como mentoria, como uma mentora, uma pessoa que influencia outras pessoas, né? O papel de ser mentor é uma responsabilidade muito grande. E quando você se coloca numa sala de aula para falar com outras pessoas, você tem que ser o exemplo. Sim. Você se considera um exemplo da tua área? Sim, considero. Graças a Deus. E o que as pessoas precisam, esses profissionais, com certeza você sempre fala isso em palestra, em bate-papo. O que esses profissionais precisam ter? Estudar. Não pode ter preguiça de estudar. Quanto mais você estuda, mais você entende da vida, do outro, do nível de consciência, inteligência emocional, relacionamento, ciência, anatomia, fisiologia, tem que estudar. O tempo todo. E o autoconhecimento, ele é a chave para coisa demais, gente. Quanto mais a gente se conhece, mais você tem paz para lidar com o problema. Sim. O pau tá quebrando, você tá ali, tá que tudo vamos. bem. Nossa, a gente tá aqui, a área de saúde é a área que mais resolve problema. Se você não tiver autoconhecimento, domínio próprio, como é que você vai resolver o problema dos outros? Não consegue. Sim. Não que a gente não surta de vez em quando. Que a gente dá uma surtada também, né? Mas surtar é humano, né? Já surtou? Já. Demais, né? Demais, demais, ixi. Muitas vezes você lida com situações novas, você fala, gente, e agora? O que eu faço com essa situação? Tem problemas pesadíssimos na área de saúde. É difícil, não é fácil, não. Eu imagino. Mas é possível. É possível com sabedoria e eu aprendi muito com uma das gestoras que eu tive, foi a doutora Renata, até deixo um abraço para ela, que sou fã número 1 dela. Um ser humano incrível. Me ensinou muito a liderar sobre relacionamento, paciência. Muitas vezes o pau tava quebrando e o negócio lá pegando fogo. Eu falava, Renata, o que eu vou fazer? Tenho que fazer? Não tem. Documenta, anota, se respalda e vamos caminhando para ver como que a situação vai se desenrolar. Às vezes tem que dar tempo ao tempo. Então, nem tudo tem resposta pronta. É isso aí. Tô feliz com esse podcast. Agora, pergunta final para as duas. A pergunta final. Quer fazer pergunta? A gente tá aqui. Estamos aqui. Vamos embora, então. Que a sua pergunta, na verdade, ela também conta um pouco sobre você. É mesmo? Ó. Posso perguntar para as 3 ou para as 2? A gente tá ali atrás dos vídeos, né? Pro Arábio também. Pode ser com as duas. A Lara. A bochechinha dela ficando vermelha. É. Nesse bate-papo, tanto comigo quanto nos
nos pacientes, não, nos clientes que vocês atendem, o que é surpresa para vocês? Porque a gente tem o hábito muito de achar que é de um jeito e de repente você vê que é de outro. Uhum. Na nossa área, não tem nada pronto. Uhum. Eu posso pegar vamos falar, mockup. Algo que eu vou aplicar. Mas o conteúdo lá dentro, ele não se repete. Cada pessoa tem uma história para contar. E captar essa essência individual das pessoas é a parte mais difícil. Porque falar em nome de é falar com a cabeça de. E é muito difícil pra gente, né? As pessoas falam, nossa, mas é sempre numérico. Quantos clientes você cuida? Aí você fala assim, 40 clientes. Nossa, são 40 pessoas dentro de mim. Diferentes. Uhum. E são 40 pessoas completamente diferentes. Às vezes são do mesmo ramo, mas com pensamentos diferentes. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um cliente que tá com a gente desde o início, que a gente iniciou. Eu, literalmente, hoje, eu penso com a cabeça dele, 100%. E a gente tem uma sinergia e alinhamento. Gosto, tenho um apego emocional para falar desse cliente. Não tiro. E é tão engraçado que veio tanto convite depois disso para ele, porque a gente conseguiu... Talvez ele era muito bom, e ele é muito bom no que ele faz, ele é gestor. Só que transmitir isso através de um meio marketing é sentimento. Uhum. Então, eu pego o que ele pensa e a gente transmite isso. Então, é a mesma coisa que você falou, são conhecer, pessoas. Eu não repito uma fórmula por pessoa. Uhum. Ela tem uma fórmula individual. Exato. Né? E o bom, né? Essa sinergia que a gente criou hoje, às vezes, também trava. Uhum. Aí eu tenho a minha sinergia. Sim. Que é a pessoa que também captou a essência do que eu estou pensando e consegue transmitir isso também. É engraçado, É lindo isso, sabe, sabia? Que a gente tá aqui. A Aline, um dia, foi lá Eu pra choro. casa e o meu noivo estava em casa também. A gente trabalhando, eu e a Aline, e ele chegou pra gente e falou assim, nossa, como que vocês trabalham, né? A Aline Ele achou o máximo a gente trabalhar por quê? muito. E às vezes assim, é sério, a gente trabalha muito. Às vezes as pessoas veem, tipo, essa questão de mídia social, redes sociais. Ah, é só bagunça, Não. ficar na rua, é captando É conteúdo. só ver não. Reels. Não. Mas, gente, as pessoas elas não têm noção de tudo que tá por trás. Um baita de um planejamento. É sentar, às vezes, de frente para um computador e falar assim, como eu vou conseguir transmitir a essência de quem está por trás dessa rede social, sendo que eu não sou essa pessoa, e conseguir colocar isso em palavras, colocar isso em um roteiro de um vídeo. Então, assim, é as duas sentadinhas ali, ó, com a cabeça aqui, de frente pro computador e falar assim, amiga, vamos pensar. O que a gente vai fazer agora? É isso daqui. Parece o Pink e o cérebro, lembra? Tá, estamos alinhadas com isso daqui. É tipo isso mesmo. Só que assim, é igual eu falo pra Aline. Cara, eu sou muito feliz com o que a gente faz hoje. Muito. Porque assim, É de a uma gente sensibilidade ama. muito grande. A gente ama o que Eu faz. chego a chorar com posts de clientes. Você não tem ideia. A Rafaela... Eu vi o da Rafa que você ficou emocionada. O da Rafaela. A Rafaela ganhou uma premiação. E eu estive com ela no início também da trajetória. Então, assim, Sim. a Rafaela é uma pessoa intocável pra mim como cliente. É mesmo? Intocável. Gracinha. Desde o início, Desde ela o está início. comigo. E desde o início da carreira Sério? dela na MetLife também. Eu não sabia disso. É. Que gracinha. E a Rafa, a gente já tá indo pra quase 2 anos, né? Quase 2 com anos. ela. E o mais incrível, né? Eu vi ela conquistando uma premiação e eu me senti tão parte daquilo que eu falo que é uma pessoa que tá dentro de mim. Eu me senti tão parte daquilo que eu senti um êxtase tão grande. Eu chorei. Eu senti tão forte Foi. quando eu vi a premiação enquanto eu estava editando o vídeo dela ganhando a premiação. Então, esse vibrar pelo outro é porque Isso é dói dom, em mim. isso é dom, E viu? dói na gente a pessoa pagar papel de que tá pagando papel feio. A gente não quer isso. Quer que a pessoa conquiste. Uhum. Isso é muito lindo da nossa parte, porque isso está alinhado ao meu propósito. Perfeito. Eu tenho um propósito muito sério, que é ajudar as pessoas através da mensagem de Deus. E lá atrás, eu sempre pedi a Deus assim, ó, se tudo aquilo que estiver me afastando do Senhor, afaste de mim. E isso se foi. Tem muita coisa que eu tiro do caminho, porque eu sei que não é a permissão dele. Mas o que é, mesmo que difícil, eu oro.
Entendeu? Em todo lugar que a gente vai, a gente fala, vamos orar, vamos fazer. Que a gente tem essa proposta eu forte. Eu tenho certeza disso que você tá falando. Tamo junto. Porque eu orei em relação a vocês. Você eu não sabia, eu sabia dela. É lindo combo. Foi, porque eu te vi com a Rafa e... Apóstola. E aí eu falei assim, gente, eu pedi ao Senhor, porque é muito sério isso, é um trabalho muito sério, é um trabalho que você fala assim, gente, ou eu vou ascender ou eu vou declinar. As pessoas ainda pensam que a nossa imagem é básica, não. A nossa imagem, ela chega em lugares que a gente não imagina. Então, pensa a responsabilidade que a gente tem de, às vezes, falar em nome de uma pessoa e errar. Até essa pessoa se retratar, isso é muito sério. Então, tem um papel muito sério por trás disso. E eu tô muito feliz. Eu também. Nós também. Nós estamos felizes. Vocês estão aqui. Não, é muito de Deus. Eu falo assim, às vezes, voltando à conversa que eu tive hoje, ela falou assim, mas você acredita tanto nas pessoas? Eu falo assim, sabe por que eu acredito? Porque antes de fazer qualquer coisa, eu peço ao Senhor. Falo, Senhor, deixa no meu caminho, se não for, o Senhor tira. E às vezes, gente, que eu penso assim, gente, mas essa pessoa parecia tão incrível, tão maravilhosa, tão isso, tão aquilo. E de repente ela, puf, some, né? Deus arranca. Eu falo, A gente e aí vê às vezes me dói, eu fico sem entender. Eu falo assim, por que afastou de mim? Por que aconteceu isso? Fico me lamentando. Lá na frente eu vou entender aonde que eu ia entrar. Deus cuida muito. Quando a gente entrega o caminho, isso que vocês falaram, Deus cuida. Tem contrato de pessoas. Contrato pra gente é muito interessante. Pra você também. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu quero fechar um contrato com você, vamos começar a partir do dia 15. Chega dia 15 e a gente não sabe cadê a pessoa. Sumiu. Aconteceu já com a gente várias vezes. E rede social, principalmente quando a gente fala que vai deixar a pessoa bonita na internet, não tô falando só de visualmente, mas de mostrar o que ela faz, ela quer. De forma intelectual Ela quer mesmo. As pessoas querem isso. Só que aí chega e fala assim, cadê a pessoa? Sumiu. Exatamente por isso. É o livramento. É livramento mesmo. Estamos muito felizes com esse bate-papo. Demais. E o nosso tempo já deu. As próximas Eu convidadas... não esperava que fosse tão leve, tão gostoso. É muito gostoso. A gente aprendeu um pouquinho mais pra criar mais posts pra Luana. Não, e sobretudo uma conexão que a gente ainda não tinha, né? Não teve, assim, de parar pra conversar. Até hoje, né? Tão corrido. A gente mesmo, no dia que eu te conversa conheci, pelo WhatsApp, só... A Aline me falou assim, amiga, eu tô viajando, vai ter a Lu e tal, vai lá. Eu falei assim, vou, amiga. Eu voltei pra casa, eu falei assim, amiga... Ela é um amor, ela é um amor. Eu já sabia que ia dar certo, porque se a Fernanda gostou, mas se a Fernanda não gostou, a gente arruma briga. Lu, muito obrigada. Eu amei esse momento com a gente. Eu amei muito. Eu também. amei Tô muito mais. feliz Aprendemos de ter demais. participado. As próximas agora já estão convidadas. Combinado, então. A Ficamos gente muito inverte as felizes. cadeiras de novo. Obrigada Encerramos pelo por aqui carinho. a nossa inversão de podcast. E agora a gente tem muito conteúdo pra postar, viu?